Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Hoje, algumas pessoas, algumas famílias me ligaram, estão com gripe ou com sintomas de gripe e a recomendação é que eles não viessem à igreja, então fatalmente teremos menos pessoas no nosso culto. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por Davi, logo depois que ele reconhece o erro e o pecado de ter adulterado e mandado matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Deus manda um profeta na casa dele e diz para ele que ele é culpado disso e consequências virão. E ele reconhece, e o Salmo 51 é esse pedido de perdão que ele faz. Então é muito importante nós lermos o Salmo 51 pensando que todos nós temos pecados que precisamos confessar a Deus e precisamos pedir perdão a Deus. Olha como ele escreve isso. Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa sondar as nossas vidas neste momento, Pai. Que nós possamos, diante do Senhor, da maneira como o teu servo Davi fez, nós possamos confessar, ó Deus, no nosso coração, nós possamos confessar a Ti, ó Pai, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas ofensas. Que o Senhor possa, Deus, através do teu Espírito, nos perdoar, ó Pai. Que o Senhor possa mover o nosso coração em sinceridade, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor esta noite, participar da mesa de Jesus, a mesa da ceia do Senhor, e que nós possamos ser abençoados essa noite, Pai. Guarda a tua igreja de todo o mal, ó Deus, desse vírus que de novo se levanta contra a sociedade, ó Pai, em nome de Jesus.
Estende a tua mão e que a tua vontade em todo o tempo possa ser cumprida e que nós possamos entendê-la, Pai. Seja sofrendo, seja na aflição, ou seja escapando disso, Deus, que nós sempre venhamos a louvar o teu nome, confiantes de que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano e que tudo o que o Senhor faz é bom, é verdadeiro e é justo. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, bom e santifica esse momento, com a tua igreja que é o teu povo. Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica esse momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, Deus é sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Boa noite, igreja. Durante a próxima canção, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem trazer até aqui à frente. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais um domingo aqui na Tua casa.
Esteja abençoando, meu Pai, os dizimistas fiéis dessa igreja, meu Pai, e a liderança, meu Deus, para que esse dinheiro seja usado totalmente para o engrandecimento da Tua obra, meu Pai. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. 1
pedir que 2 irmãos estejam orando pelas famílias da nossa igreja que queriam estar aqui hoje e não puderam estar. 2 irmãos possam estar orando por essas famílias da nossa igreja. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podemos assentar? Nós temos falado nas últimas semanas sobre planejamento, projetos para o ano. E existem alguns projetos que são talvez mais fáceis de fazermos, talvez não cumpri-los, mas de fazer. Alguns são até simples, né? E nós conseguimos fazer muitos projetos. Mas tem um projeto que eu acredito que seja importante, e eu gostaria de falar sobre ele essa semana e semana que vem também, que tem a ver com a sobrevivência da igreja. Como que isso funciona no reino de Deus e como isso funciona em relação a nós mesmos. Nós sabemos que esse assunto, dízimos, ofertas, contribuições, é um tipo de assunto difícil de tratar, porque muitas vezes os bens das pessoas, em vez de ser bênção na vida deles, são problemas. Muitas vezes os bens na vida de uma pessoa pode se tornar o seu Deus. E aí a pessoa enfrenta uma série de problemas, mesmo tendo uma vida boa. E muitas vezes nós não entendemos isso. Do outro lado, existe um problema com esse assunto. Eu pus 3 razões porque esse assunto às vezes é evitado. O primeiro deles é porque existem muitas falsas igrejas, lugares que se denominam igrejas, mas não são, e que usam esse assunto para explorar as pessoas, para fazer disso um comércio, e então os outros recuam e evitam falar desse assunto. Um outro problema a respeito disso são pessoas que lutam na vida, têm as suas dificuldades e creem que se contribuir, lhes faltará o básico para sobreviver. E tem também aqueles que simplesmente não contribuem e acham que a igreja tem a obrigação de lhes fornecer serviço de ensino bíblico, de aconselhamento, de ceia do Senhor, de ar-condicionado, de banheiro, de água gelada, e a igreja tem que se virar com isso, porque eles acham que não devem contribuir. Então são muitas as questões, são muitas as dificuldades, e nós temos esse assunto na Bíblia de maneira muito clara, de maneira muito simples, de maneira muito direta, muito objetiva, e é isso
que eu gostaria que nós fizéssemos essa noite. Quando nós fomos salvos, e eu gostaria que você que se denomina um cristão autêntico, que você entendesse isso. Quando nós somos salvos, a promessa de Jesus é que nós teríamos vida abundante. E vida abundante com Jesus significa ações, atitudes, entregas, dedicações, contribuições abundantes, tudo para a nossa felicidade, para a nossa alegria, como recompensa daquilo que Deus fez por nós. E é assim que funciona na Bíblia, é dessa maneira que Deus vê. E apesar de nós não sermos uma igreja, e não somos e nunca seremos, enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus, nós nunca seremos uma igreja que vai fazer malabarismos para tomar dinheiro das pessoas, para o bem-estar de qualquer pessoa que seja. Mas nós não podemos negar que é um assunto bíblico, e que na Bíblia diz sim, que os obedientes têm uma vida abençoada e os desobedientes não têm. É uma verdade bíblica. E também podemos afirmar que isso tem a ver sim com o fato de contribuirmos ou não. Então nós ficamos achando que estamos entre a cruz e a espada nesse assunto, porque se falarmos disso, seremos tomados então pelas pessoas como hereges que querem arrancar o dinheiro do povo. Não é verdade. A Bíblia trata desse assunto, fala sobre isso, fala da bênção daquele que obedece e fala das consequências daquele que desobedece. Então hoje nós vamos começar, serão 2 domingos que nós vamos falar sobre esse assunto, que é muito importante. E entra dentro desse momento de planejamento da nossa vida para o ano. Porque é muito interessante que, no decorrer do ano, muitas pessoas vão relaxando nesse aspecto. E muitas vezes nós vemos a dificuldade com que o tesoureiro luta para fechar as contas, para fazer tudo acontecer. E eu creio que isso não é justo, principalmente quando nós nos declaramos uma igreja do Senhor Jesus neste lugar. E é sobre isso que eu queria falar. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Paulo vem lidando com a igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja que está numa cidade, a cidade de Corinto é uma cidade muito difícil, uma cidade muito rica, muito próspera, mas tomada de idolatria, de problemas, de arrogância, de pecados de todos os tipos. E a igreja dos Coríntios é uma igreja formada por essas pessoas, que agora convertidas vão à igreja. E Paulo escreve cartas para eles, corrigindo eles, dizendo para eles que eles precisam ser melhores, e eles têm muitas dificuldades, porque a vida deles era muito complicada antes de Cristo na vida deles. Mas Paulo insiste em que eles devem viver de maneira correta. Mas tem uma coisa na igreja de Corinto que é interessante. Eles amavam a igreja. Com todas as dificuldades e os pecados deles, eles amavam a igreja e amavam o povo de Deus. E aí, Paulo vai tratar dessa questão com eles, fazendo uma explanação a respeito das igrejas na região e da igreja deles, e como que eles influenciaram as igrejas com essa que Paulo chama de obra de generosidade, que era a contribuição deles. Então nós vamos correr do capítulo 8 até o capítulo 9,
versículo por versículo, e nós vamos entendendo todo esse contexto que Paulo vai nos ensinar a respeito da contribuição, dos dízimos, das ofertas, o quanto isso é bíblico. Vamos lá. Fica com a sua Bíblia aberta, nós vamos correr a partir do verso 1 do capítulo 8, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Então Paulo agora vai dizer para eles, vai testemunhar para eles o que Deus está fazendo no meio das igrejas. Essas igrejas da Macedônia aqui, a Macedônia era uma região onde ficava a igreja onde estavam os filipenses, a igreja dos tessalonicenses e a igreja dos bereanos. Lembra que Paulo foi numa região, numa cidade, e ele começou a pregar, e as pessoas falam assim: Paulo, agora dá uma parada, nós vamos conferir se o que você está falando de fato é de Deus, e depois amanhã você continua. E Paulo diz que esses eram homens valorosos, homens honestos, homens preocupados com a verdade. As igrejas da Macedônia incluíam eles também, filipenses, tessalonicenses e os bereanos. E Paulo vai dizer então para os coríntios: olha o que Deus está fazendo. E aí ele dá um pouco do contexto de qual era a situação daquelas igrejas da Macedônia. Verso 2 ele diz assim, ó: Elas, aquelas igrejas da Macedônia, têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Paulo começa a dizer que aquelas pessoas estavam, e era histórico isso é histórico, eles estavam sofrendo as primeiras perseguições do Império Romano e dos judeus que não haviam se convertido, e eles agora perseguiam. E olha como Paulo diz: eles têm sido provados com muitas aflições. Era muita aflição, era muita perseguição, era muito martírio. Eles estavam matando os crentes naquela região. Mas aquelas igrejas da Macedônia eram tão alegres, tão felizes, e ao mesmo tempo tão pobres, que de alguma maneira miraculosa, a ação de Deus na vida deles, eles transbordaram em rica generosidade. Então a gente começa a entender que a contribuição nossa independe da nossa capacidade financeira. A contribuição, os dízimos e as ofertas não são uma responsabilidade de só quem tem dinheiro. Porque Paulo está dizendo que essas igrejas aqui, eles viviam em extrema pobreza. E é muito interessante, nós temos que entender isso. Por que eles viviam em extrema pobreza? Porque naquela região, aquelas pessoas, eles eram judeus, e naquela sociedade, a sinagoga era o ponto central da sociedade. Então todos os que eram da sinagoga tinham emprego, tinham apoio, tinham família, amiga, e isso era a maneira como eles se organizavam como sociedade, em volta da sinagoga. A partir do momento que eles se converteram, a sinagoga cortou eles. Eles não tinham mais direitos, eles não tinham mais amigos, eles não tinham mais parentes. Parece a história de alguns aqui. Eles simplesmente eram abandonados. A família rejeitava, e aí eles passavam a viver em extrema pobreza. Foi assim também em Jerusalém, quando aquelas pessoas se convertem ali no Pentecostes, eles não podiam, muitos deles não podiam mais voltar para casa, porque agora convertidos não seriam recebidos. E aí eles passam a viver nas ruas de Jerusalém, e é por isso que lá em Atos nós vamos ver Paulo dizendo que precisa fazer arrecadação para a igreja de Jerusalém. Aí nós vamos ver também em Atos as pessoas vendendo propriedades para ajudar a igreja de Jerusalém, porque a pobreza era enorme, porque aquelas pessoas tinham sido abandonadas pela religião e pela família. Essas igrejas da Macedônia viviam essa situação. Além dessa pobreza, desse abandono, eles eram perseguidos e mortos, porque tinham abandonado o judaísmo. Verso 3. Paulo diz: Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Não é
fácil para nós entendermos isso. Eles estavam sendo perseguidos e viviam em extrema pobreza, mas eles deram não apenas o que podiam, mas passaram disso. Eles amavam tanto e eles tinham entendido que a obra do Senhor é assim, e eles amaram tanto a igreja, eles amaram tanto que eles contribuíam. E olha, a continuação do verso diz assim, ó, e o fizeram por iniciativa própria. Não foi fazendo campanha para tirar dinheiro deles, não foi forçando a barra, não foi dizendo que o diabo vai atacar eles se eles não contribuírem, não era nada disso. Eles entenderam, nós somos salvos por Cristo, existe um corpo chamado igreja, nós queremos ajudar, nós queremos fazer parte, nós somos parte disso e nós queremos participar. Era o pensamento deles. Olha o verso 4. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Eles pediam, e pediam, e pediam de novo, para ter o privilégio de participar da oferta. O privilégio. Não era, na cabeça deles, não era uma obrigação, não era um peso. Vou fazer para não ser amaldiçoado, vou fazer para não ficar mal na igreja, vou fazer... Não, eles entendiam que era privilégio participar da oferta. O que Jesus fez por eles era muito maior do que isso. E agora, dentro desse contexto da existência da igreja, é necessário que hajam ofertas, é necessário, e eles entendem que então eles teriam o direito de ter o privilégio, mesmo em extrema pobreza, de participar. Não é uma visão muito diferente de muitos crentes hoje? Quantas pessoas entregam dízimos e ofertas com medo de que o diabo vai amaldiçoar, com medo de que Deus vai tirar as bênçãos? Nós vamos ver mais na frente. Essa não é uma razão para se contribuir. Mas nós temos que entender que é um privilégio ter sido escolhido por Deus para ser salvo. E agora, dentro dessa família, poder participar da manutenção de algo que é maravilhoso na minha vida, porque me trouxe a mensagem do Evangelho, e eu tenho a oportunidade de fazer com que aquele lugar permaneça existindo para que outras pessoas possam também ser abençoadas. É outra perspectiva de vida. Verso 5: fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. É muito interessante isso. O primeiro passo foi entregar-se ao Senhor. Sabe o que eles fizeram? Eles não saíram dando oferta. Eles foram dizer assim: Deus, eu estou apto, eu estou verdadeiramente no Senhor, para que eu possa usar o meu recurso para abençoar a igreja, porque se eu não estiver bem, eu não vou fazer. Eles não deram de qualquer jeito. Eles, primeiro passo, entregaram-se ao Senhor. E depois a Bíblia diz que, e a nós, ou seja, eles receberam a mensagem, eles entenderam a mensagem, e eles entenderam: eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com a igreja, eu tenho que ter a minha vida pautada pela palavra do Senhor, conforme eu tenho aprendido, e então eu tenho o privilégio de poder participar. Essa é a visão que eles tinham, é a visão que a Bíblia nos apresenta. Verso 6: por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês, de Coríntios, a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Então Paulo está dizendo assim: vocês já, como igreja de Corinto, vocês são animados para contribuir, vocês fizeram promessas, vocês disseram que participariam, então eu estou mandando o Tito aí para continuar encorajando vocês. Ele está indo aí de novo para que vocês possam completar esse serviço de generosidade. Verso 7: visto que vocês se destacam em tantos aspectos. Olha como Paulo elogia a igreja dos Coríntios. Vocês se destacam em tantos aspectos: na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo,
e no amor que receberam de nós. Olha as qualidades dessa igreja. E eu vou dizer para vocês que é interessante, mas eu vejo a nossa igreja muito parecida com isso. A nossa igreja tem essas características. Na fé, quem vem na EBD sabe que também é nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor. Agora olha como Paulo completa esse versículo. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Vocês estão indo bem. Vocês são uma igreja que tem uma fé verdadeira, vocês ensinam, pregam de maneira eloquente, de maneira bonita e verdadeira, vocês têm conhecimento, vocês estão felizes com a igreja, vocês estão entusiasmados, vocês estão felizes com o amor de Deus, mas eu queria que vocês também se destacassem no generoso ato de contribuir. Olha a preocupação de Paulo em que aqueles crentes tivessem uma visão completa de qual é a função de um crente no corpo de Cristo. É alguém que tem o privilégio, que tem o prazer, que é reconhecidamente um crente maduro na fé, que está ativo nas atividades da igreja, mas que também, para testemunho completo, seja generoso no ato de contribuir. E nós precisamos botar atenção nisso, irmãos. É palavra de Deus, como qualquer outro texto da Bíblia, é a palavra de Deus. O verso 8. Não estou ordenando que o façam. Paulo não está dizendo, olha, é obrigatório, é uma ordem que eu estou dando aqui e vocês têm que fazer. Não. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Paulo está dizendo assim, ó, não é que isso é uma ordem que eu estou agora dizendo, você tem que fazer, Não, Paulo está dizendo assim, ó, eu só quero saber se toda essa fé, se todo esse amor, se todo esse entusiasmo, se todo esse conhecimento é sincero. Porque ele vai ser sincero na hora que você contribui. Porque você quer, de fato, sinceramente, que aquela obra continue. Porque se você só tem o conhecimento, só tem o entusiasmo, mas você não participa, é hipocrisia. É hipocrisia. Porque você desfruta, você cresce, você é edificado, mas diz assim, mas não vou participar. Eles que se virem para fazer por mim. É hipocrisia. Então Paulo está dizendo, eu não estou dando uma ordem, eu não estou dizendo que você, ordenando que façam, eu estou testando a sinceridade do seu amor, esse seu amor pela palavra, esse seu amor pela igreja, esse seu amor em aprender, esse seu amor, ele é sincero? É isso que Paulo está dizendo para eles. E ele compara com a dedicação dos outros. Que são os outros aqui? As igrejas da Macedônia. Eles são sinceros. Vocês são sinceros? Eles estão na extrema pobreza. A igreja de Corinto era riquíssima. Eles deram e deram além. Vocês são sinceros? Ao mesmo tempo que Paulo não está ordenando, ele está deixando muito claro que é uma questão de sinceridade ou de hipocrisia. E nós temos que pensar nisso. Verso 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? A nossa salvação. Ele falou, vocês conhecem a salvação? E embora fosse rico, por amor de vocês se fez pobre. Jesus, sendo Deus, estava lá na glória, revestido de glória. Ele se desveste da glória, se torna um ser humano, pisa no pó da terra. E olha o que o texto diz. Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele está dizendo, vocês sabem o que Jesus fez. Jesus se desvestiu da glória, desceu na terra para te salvar, para que você um dia pudesse viver lá na glória. Vocês conhecem isso. Nós conhecemos isso.
Será que conhecer isso não é suficiente para me constranger a ser honesto e sincero? Será que eu posso continuar explorando as pessoas? Será que eu posso continuar explorando o corpo de Cristo? Será que eu posso continuar abusando sem contribuir? Sendo que eu confesso ser um cristão, então eu confesso que Jesus fez por mim muito mais do que dar um dízimo e uma oferta. Ele deu a vida dele, ele saiu da glória, ele veio aonde o homem pecador estava vivendo, se fez um deles. Paulo está dizendo, vocês sabem disso, vocês conhecem isso. Verso 10. Esse é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano. Paulo está dizendo, há um ano atrás, vocês estavam animados e disseram que iam contribuir. Então é bom, o meu conselho é que vocês terminem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Há um ano antes, eles estavam muito animados. E eles disseram, nós queremos, e começaram a ajudar. Paulo está dizendo, continuem. Verso 11, assim completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Que aquele ânimo, aquele desejo de estar junto, de participar, que isso agora se complete através da contribuição. E Paulo vai dar os parâmetros de como essa contribuição, olha o que ele diz aqui, ó, doem proporcionalmente àquilo que possuem. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. E isso é interessante, porque quem inventou esses 10%? Dízimo significa 10%, décima parte de algo inteiro. Por isso que a palavra dízimo, lembra 10, né? De onde veio isso? Foi a regra que Deus colocou para o povo de Moisés, depois que eles saíram do Egito. Não. Quando não havia lei, quando não havia nenhuma regra a respeito disso, a Bíblia diz que um homem de Deus fez uma contribuição. Quem é esse homem? Abraão. Abraão está vivendo lá no seu tempo, e Abraão era um homem muito poderoso, tão poderoso que ele tinha o seu próprio exército, e houve um problema com o sobrinho de Abraão, e Abraão foi socorrer. Nesse socorro, ele ganha, Deus dá vitória para Abraão, e Abraão, naquela época era assim, ele ganhava a guerra, e depois ele ficava com os bens dos inimigos derrotados. E de posse desses bens, que a Bíblia chama de despojo, Abraão volta para sua terra. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele encontra um sacerdote de Deus, e Abraão dá 10% de tudo que ele ganhou naquela guerra, ele dá para a obra de Deus. Gênesis capítulo 14, vamos lá dar uma olhada? Só para você ter certeza dessa história. Gênesis 14. Vamos ler a partir do verso 17, que diz assim, ó. Gênesis 14, 17, diz assim: depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens
que havia recuperado. Não existia lei de Moisés, a lei mosaica não tinha sido dada. Nós não temos nenhuma informação de quem é esse rei de Salém, de quem é Melquisedeque. Só temos a informação que era um homem que servia a Deus como sacerdote. Ele serve a ceia para Abraão, e Abraão, em reconhecimento ao sacerdócio daquele homem, à obra de Deus, ele dá 1/10 de tudo que ele recuperou daquela guerra. É daí que vem os 10%. Depois Jesus vai fazer uma referência, nós não vamos lá agora, mas lá em Mateus 23, capítulo, é fácil de decorar, capítulo 23, versículo 23. Jesus vai dizer para os vocês dão 10%, vocês dão o dízimo, até do louro e do cominho, mas não são justos nas suas atitudes. Vocês deviam dar mesmo o dízimo, mas também vocês deviam agir com justiça e com verdade. Então Jesus ali também, semana que vem nós vamos falar desse texto, bem parecido com o que Paulo está falando aos Coríntios. Jesus está dizendo, você pode dar o dízimo que for, se sua vida não está de acordo, você está perdendo dinheiro, porque a mão de Deus não está sobre sua vida. Contribua se sua vida estiver bem. Só que tem consequências, se sua vida não está bem, e aí você não contribui. Então é muito interessante, doem proporcionalmente aquilo que possui, e Deus é muito sábio nisso, porque de repente eu ganho 1.000 e eu dou 100, e alguém que ganha 10.000 dá 1.000, e esse poderia dizer, dei mais que você. A conta que Deus faz não é pelo valor, mas pela proporção, é 10. Eu dei 1.000, é 10% do que você ganha? Eu dei 100, é 10%? Eu dei 50.000, é 10%? Essa é a questão. Por isso que Paulo está dizendo, doem proporcionalmente aquilo que possui. Tudo que derem, verso 12, 2 Coríntios 8:12, tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Tudo que derem será aceitável, Deus aceita, desde que façam de boa vontade, não por obrigação, não de má vontade. Deus não aceita. Ainda que aquele dinheiro ainda vá ser útil para alguém, mas para Deus você está errado, se a sua contribuição é de má vontade. Olha o que ele diz no verso 13. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Vocês não devem contribuir e passar necessidade. É o que a gente usa no ditado popular, né? Cobre um santo e descobre outro. Paulo fala, não é assim que faz. É de acordo com a sua possibilidade, proporcionalmente ao que você tem. E ele continua, quero dizer apenas que deve haver igualdade. Sabe, tem uns 2, 3 anos atrás, tinha uma igreja que falava que você tinha que dar o trízimo, porque você dá o dízimo para o Pai, o dízimo do Filho, o dízimo do Espírito Santo. É um ladrão. A proporcionalidade nos leva à igualdade, e a igualdade nos faz todos iguais diante de Deus. Olha como Deus é justo. Vocês lembram daquela história, lá em Atos, quando um homem vendeu a sua propriedade e entregou na igreja para ajudar as pessoas da igreja? Vamos pegar um valor simbólico. Ele vendeu a casa por 100.000, pegou 100.000 e levou lá e falou assim, olha, eu estou ofertando para a igreja. A igreja elogiou eles. Puxa, que atitude maravilhosa. Que ajuda importante. Tinha um casal na igreja que olhou para aqueles elogios e falaram assim, um falou para o outro, eu quero esse elogio também. Vamos lá em casa, vamos vender uma das nossas propriedades. E eles venderam por 100. Guardaram 50, esconderam,
e foram lá na igreja e disseram assim: está aqui, ó, vendemos a propriedade, está aqui 50 mil, vendemos a propriedade, também queremos abençoar a igreja. O Espírito Santo, para quem nós não conseguimos mentir nunca, falou ao coração de Pedro, falou assim: eles estão mentindo. Pedro fala para aquele homem: por quanto vocês venderam a casa? Ele falou: por 50. E está aqui todo o dinheiro. Pedro falou: porque você está mentindo para Deus, você vai morrer. Ele caiu morto na hora. Passaram algumas horas, chega a esposa. Ela entra, Pedro fala assim: para tudo. Esposa, por quanto vocês venderam a casa? Era por 50. Que eles tinham combinado de mentir. Por 50. Pedro falou: olha, esse pessoal que está entrando agora ali, foram levar o corpo do seu marido para ser enterrado, e agora eles vão levar o seu. A mulher caiu morta. Porque mentiram para Deus. Deus nunca pede para nós fazermos sacrifícios, Deus não está pedindo nada, Deus não pediu para aquelas pessoas venderem propriedades, Deus está dizendo, como Paulo disse aqui: eu não estou ordenando nada, mas você é sincero. Porque essa parte é que é o julgamento de Deus. Porque se eu não fizer, Deus vai fazer com que aconteça um milagre, alguma coisa, e Ele vai fazer acontecer. Mas Ele nos dá o privilégio de sustentar uma obra espiritual que Ele organizou antes da fundação do mundo, e Ele diz assim: você quer participar disso? Não, eu não quero. Ok. Tá bom. Mas eu vou abençoar quem participa. Porque se eu abençoar quem participa, a pessoa sempre vai ter para participar. A pessoa sempre vai ter para ajudar. Agora, quem não contribui, eu não preciso abençoar. Porque é só para você mesmo. Como é que a Clara diz? Você que lute. Você que lute. É interessante, nós vamos chegar lá nesse texto. Verso 13: não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Verso 14: no momento vocês têm fartura, igreja de Coríntios, igreja rica, no momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Deus está te abençoando, faça. Você passou dificuldade, peça ajuda. É assim que funciona, é assim que Deus está dizendo. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras. Verso 15: para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Não vai faltar para ninguém, Deus vai suprir, é Deus quem nos sustenta. Sabe esse emprego que você tem? Foi Deus que te deu. Sabe a saúde que você tem para ir trabalhar? É Deus que te dá. Sabe aquele chefe que às vezes é uma crica na sua cabeça e você tem vontade de matar ele? Deus colocou ele para ser seu chefe, para que você possa abençoar a vida dele, e ele é seu chefe para abençoar a sua vida. Deus é Senhor e soberano, nunca vai faltar. Vamos dar um pulo para o capítulo 9 agora, porque agora esse finzinho do 8, Paulo vai falar de Tito, que está indo lá ajudar, algumas pessoas das igrejas da Macedônia estão indo lá para Corinto para ver, e nós vamos ver agora aqui no capítulo 9, que Paulo, além de orientar as pessoas, ele é precavido e cuidadoso. 2 Coríntios 9, a partir do verso 1. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar. Sei quão ansiosos estão. Paulo é precavido,
mandou Tito lá para garantir a organização da coisa, mas Paulo está dizendo que eles estavam ansiosos para ajudar. Nós, coríntios, queremos participar também. Eles estavam animados. E ele diz assim, e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, outra região, Coríntios estava na Acaia e tinha a igreja da Macedônia. Vocês na Acaia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que vocês estão animados, isso é muito importante, eu sou muito feliz com isso, e deixa eu dizer uma coisa: aquele pessoal se animou porque vocês se animaram primeiro. Eles estão fazendo lá na Macedônia o que vocês aqui na Acaia fizeram. Eles viram vocês felizes, desfrutando do privilégio de participar, e eles se animaram em participar. Você vê o valor do testemunho? O testemunho das igrejas da Acaia influenciou as igrejas da região da Macedônia. E na Bíblia isso é valorizado, para dizer que isso é importante, que precisa haver uma manifestação visível do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso com a palavra, do nosso compromisso com a igreja. Precisa haver, porque é dessa maneira que as pessoas se animam, é dessa maneira que as igrejas se animam. Vocês estão ansiosos, entretanto, aí entra Paulo, o estrategista. Paulo, o planejador. Versículo 3. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Tito e o pessoal da Macedônia estavam indo lá na igreja de Coríntios para pegar a oferta deles. E Paulo já tinha dito, olha, desde o ano passado eles estão querendo ofertar, então eles estão prontos, vocês vão chegar lá, a oferta está lá. Mas aí Paulo pensou, e se eles se perderam nas programações, e se houve algum problema e não fizeram? Então ele diz assim, mandei esses irmãos antes, para certificar de que vocês estão preparados. Verso 4, que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu falei para eles. Eu falei para eles que vocês desde o ano passado querem contribuir, que vocês têm um compromisso de contribuir, e aí eu chego lá, vocês não fizeram, vai ficar chato. Vai ficar chato para mim e chato para vocês. Então Paulo falou assim, então eu estou mandando gente antes. Verso 5. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Aí vem de novo orientações a respeito da oferta. Que seja, porém, uma oferta voluntária. E não entregue de má vontade. Isso aqui é padrão bíblico para a oferta. Você contribui de boa vontade, você contribui em gratidão, você contribui porque você ama, você contribui porque você quer o privilégio de participar, você contribui porque você quer abençoar. Então ele diz assim, que seja porém uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Verso 6. Lembrem-se, e aqui vem uma promessa que as igrejas falsas, os falsos pastores usam para rapar o bolso da moçada. Está na Bíblia, mas nós já entendemos que é proporcionalmente, já entendemos que é igualitariamente, já entendemos que é de boa vontade, nós entendemos que é porque cremos em Cristo de verdade. Mas olha a promessa, verso 6, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Quem contribui só um pouquinho, colhe só um pouquinho. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Está escrito.
Eu ouvi o cara dizer lá que quem dá vai receber. Quem dá vai receber. Está na Bíblia. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe fartura. Verso 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Sabe por que na hora do nosso dízimo a gente não põe aquelas musiquinhas bem emocionais? O sujeito fica assim, e aí depois o Gabriel, lá com o violão, fala assim: pensa na sua carteira. E ele está tocando. Na sua carteira. Tudo que tem, entrega para o Senhor pela fé. A gente ri, mas isso acontece aí fora. Não é assim. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Você sabe, a responsabilidade é sua. A igreja não tem que ficar correndo atrás de você, chorando por isso. Você é crente, você é cristão, você confessa que pertence a Cristo, é sua responsabilidade. Pastor, mas se não falar o povo não dá, porque são irresponsáveis, porque são relaxados, porque são negligentes, porque são desobedientes. E aí, para filho desobediente, você tem que falar, né? Sabe aquela mãe que fala 50 vezes? Talvez nós tenhamos que falar mais. Viu, Tiago? Talvez tenhamos que falar mais, porque a desobediência, a displicência, a falta de amor, a falta de compromisso, às vezes é reinante. As pessoas acham que tudo cai do nada. A igreja não paga imposto, então não tem despesa. Você tem certeza disso? Você pede um dia para o Tiago abrir só a planilha de impostos. Cada um deve decidir, a decisão é sua. Quanto dar? Não contribuam com relutância ou por obrigação. Não contribuam com relutância ou obrigação. Faço de Paulo as minhas palavras. Nunca venha nesse gasofilácio, nunca faça o Pix pela chave da igreja, se você vai fazer com relutância ou por obrigação. Esse dinheiro não nos interessa. Não interessa, né, Tiago? Não, porque a Bíblia está dizendo que ele não interessa. Não contribuam com relutância ou obrigação. E olha como ele termina. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, quem dá com relutância e obrigação, Deus não ama. Deus não ama quem dá com relutância e obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. É pior do que a gente pensa. Tem um amigo lá em São Paulo, que na hora dos dízimos e ofertas dele, ele diz assim: aos visitantes que não são cristãos, por favor, não entreguem nenhum dinheiro nesse gasofilácio, porque nesse gasofilácio só podem ser recebidos dinheiro dos que dão com alegria. Ele diz: não é para dar, porque é bíblico. Verso 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos espirituais e materiais, todo tipo, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam: paz, alegria, harmonia, conhecimento, sabedoria, dinheiro para comer, dinheiro para pôr gasolina, dinheiro, tudo que vocês precisam. E Deus faz assim, e muito mais ainda para repartir com os outros, para contribuir. Então, o dinheiro que você decide contribuir, Deus olha para aquilo e fala assim: eu vou continuar te dando o suficiente para você viver e o suficiente para você contribuir. Não vai sair do seu bolso. Mas você crê nisso? É só a Bíblia que está dizendo. Percebe que quem fala assim: não vou dar porque vai faltar, você não tem fé. Você não tem fé.
Você ainda não creu verdadeiramente, você ainda não rendeu a sua mente, o seu coração para Cristo. Você ainda duvida. Você duvida desse versículo, ó. Deus é capaz, certo? Ele é capaz de qualquer coisa, Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, espirituais, emocionais, físicas e materiais, todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, verso 9, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Como para sempre? Se ninguém vive para sempre. Então, se eu contribuir, como que é para sempre? É para sempre porque é Deus que lembra, e aí é para sempre. O único que é eterno é Deus. Então, os atos de justiça, e olha que interessante, a contribuição é um ato de justiça. É justo que você faça. Porque Deus te dá uma oportunidade de ter um lugar que vai abençoar sua vida, é justo que você faça. É um ato de justiça que será lembrado por Deus para sempre. É bênção para sempre. Verso 10: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. É Deus que dá o seu trabalho, é Deus que manda os clientes na sua loja, é Deus que te sustenta, é Ele. E aquele dinheiro depois vira a comida que você come. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês, por meio da igreja, muitos frutos de justiça. É através da contribuição, é através da participação, é através do privilégio que Deus vai fazer com que frutos de justiça sejam produzidos no meio da igreja, para a igreja, através da igreja. É assim que Deus opera. É assim, é bíblico isso. Verso 11: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos, sempre generosos. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Isso aqui está falando de bênção material. Você pode ser generoso. Você pode praticar os atos de justiça, porque Deus sempre vai te enriquecer para isso. Não está dizendo que você vai ficar arquimilionário porque você dá dízimo. Mas significa que, na proporção do que você dá, na sinceridade com que você faz, Deus te abençoa. E não vai faltar. Isso é ser enriquecido, porque é bênção de Deus. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Então você contribui, as pessoas são socorridas, a casa de Deus é mantida, as coisas estão funcionando, e as pessoas agradecem a Deus. Verso 12: logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. Ministério de auxílio. Ministério é serviço. Paulo está chamando que a sua atitude de contribuir é um ministério da igreja. Pastor, em 2012 eu queria participar do ministério da igreja, e eu vou participar, eu vou ser um dizimista fiel. Amém. Ministério da igreja, o ministério de auxílio. As necessidades do nosso povo serão supridas, e eles expressarão com alegria gratidão a Deus. Então, verso 13: como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Supre a casa do Senhor, glória a Deus. O que Deus quer mais de nós, ou unicamente o que mais Deus quer de nós? Que nós glorifiquemos o nome dEle. Então, quando eu sustento a casa do Senhor, quando eu supro a casa do Senhor, quando eu contribuo, as pessoas vão louvar a Deus. Aquele lugar existe, aquele lugar é abençoado, nós estamos firmes, vamos nos manter. Glória a Deus, é isso que Deus quer, glória. Então, quando eu contribuo, eu faço com que as pessoas que são abençoadas glorifiquem a Deus. E aí ele está dizendo que são duas bênçãos. Uma que ajuda a igreja, ajuda os irmãos, ajuda os santos, e como resultado disso, Deus é glorificado. São duas bênçãos. Verso 13, só para pegar
Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes. Está vendo a obediência aqui? Às boas novas de Cristo. Por que as pessoas vão glorificar a Deus? Por que as pessoas glorificam a Deus quando você contribui, quando você dá o dízimo? Porque eles veem que você é obediente às boas novas de Cristo. Boas novas, evangelho. O dízimo e a oferta está no pacote do evangelho de Cristo. Quando as pessoas louvam a Deus por causa de uma obra, de uma igreja que vive e vive bem e vive sustentada pelos seus membros, as pessoas glorificam a Deus porque eles olham assim, olha lá, eles são obedientes às boas novas de Cristo. E olha o que diz o verso 14: e eles orarão por vocês com um profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. As pessoas vão ver. Os que estão na igreja e não contribuem, começam a olhar para a sua vida e dizer assim, que bênção, né? Que bênção a vida do irmão, né? Sim. Porque eles são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa, a salvação em Jesus Cristo, que nem as palavras conseguem expressar. As pessoas vão olhar para vocês e dizer assim, eles são obedientes ao Evangelho, eles foram salvos de verdade por Jesus. Glória a Deus por isso. Existem pessoas salvas. Existem pessoas salvas que amam tanto que eles contribuem. E eles querem manter isso aceso, eles querem manter isso de pé, eles querem manter isso funcionando. A nossa contribuição é ministério, é obediência, é gratidão, é amor verdadeiro, é viver a vida cristã com sinceridade. É isso que Paulo nos ensina nesse texto. Que Deus possa mover o nosso coração, dentro dos planos e projetos que temos, de que também sejamos obedientes, sinceros, diante de Deus e diante da igreja, em contribuir para a casa do Senhor. Durante a pandemia tivemos, de fato, muitas pessoas passando apuros. Mas isso não justifica desobedecer a Deus. É possível ao que crê. E nunca, jamais faça por obrigação. Nunca, jamais faça para faltar. A Bíblia não está dizendo que você tem que tirar da boca dos seus filhos para fazer. Ela está dizendo que você tem que contribuir. Glorificar a Deus e obedecer ao Senhor. Com o que você pode. Com o que você pode. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ser a igreja do Senhor aqui neste lugar. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver também, ó Deus, essa área de ensino da Tua Palavra de maneira digna, de maneira sincera, Pai. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes falhamos, muitas vezes duvidamos, muitas vezes ficamos inseguros, ó Deus, por causa das circunstâncias do nosso país, por causa da situação política, situação de saúde, Pai. Mas nos perdoa, ó Deus, porque quando nos preocupamos demais por isso, tiramos os olhos do Senhor e duvidamos de que o Senhor é capaz de nos abençoar. Perdoa o nosso pecado, Pai.
Nos faz, ó Deus, em nome de Jesus, homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, fiéis ao Senhor, fiéis à igreja. Que nós possamos enxergar, ó Deus, que é privilégio participar do sustento da casa do Senhor. Por isso nós já te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa participação na ceia do Senhor seja sincera, Deus, seja autêntica e verdadeira, seja de pessoas que estão comprometidas com a tua causa, com o teu reino e com a tua igreja local, Pai. Que nós possamos testemunhar a nossa fé, possamos testemunhar a volta de Jesus, mas que o nosso coração não fique constrangido, Deus, com falta de sinceridade também na área da contribuição. Pelo contrário, Pai, te pedimos misericórdia, perdão, que o Senhor possa considerar, ó Deus, a nossa participação como um ato de fé e de disposição de fazer o que é certo. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.